Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu pai me abandonou por um retiro espiritual com minha meia-irmã porque quer ser um bom pai para ela. Meu nome é Denis, tenho 21 anos, sou estudante universitária e agora estou tentando entender como sair deste desastre. Primeiro, vou contar como acabei nessa situação. Eu não vi o carro que vinha quando atravessei a rua na semana passada. Em um minuto estava voltando da aula e no outro estava no chão com minha perna retorcida na direção em que não deveria. Nem foi minha culpa. Um cara avançou o sinal vermelho e agora estou presa neste hospital, lidando não só com a dor física, mas também com todo o resto que está me destruindo. Depois do acidente, a primeira pessoa em quem pensei em ligar foi meu pai. Não pedia muito, só que ele viesse ao hospital, que estivesse comigo, que me desse algum apoio, porque eu me sentia bastante indefesa. Mas quando liguei para ele, ele me deu a mesma desculpa esfarrapada de sempre. Me deixou de lado por sua enteada favorita, Stacy. Ele me disse que não poderia vir porque no dia seguinte, ia com Stacy para um retiro de paz mental, pelo qual já tinha pago metade. A Stacy, uma adulta de 23 anos, não podia se cuidar sozinha, né? Pois é, não. Meu pai disse que prometeu a ela que a acompanharia e que ela precisava muito dele, e eu suponho que deveria me virar sozinha. Sim, a enteada dele precisava, mas e sua filha de verdade, que acabou de quebrar a perna? O que se supõe que eu deva fazer? Ficar bem sozinha? Pensei que com o tempo doeria menos o fato de ele sempre priorizá-la em vez de mim, mas não é assim. Cada vez que tento me aproximar, esperando que talvez desta vez ele me escolha, ele termina escolhendo a Stacy. O pior é que eu realmente poderia usar a ajuda dele agora, não só emocionalmente, mas também financeiramente. As contas do hospital não são baratas e como estudante universitária, minhas economias não duram muito. Engoli meu orgulho e pedi que ele me ajudasse com as despesas hospitalares. Adivinhem o que ele disse? Que só tinha dinheiro suficiente para cobrir os custos da viagem e o restante do retiro. Além disso, ele me explicou o quanto o retiro era importante para a paz mental de Stacy e que eu deveria entender que ela precisava mais do dinheiro, claro. Aqui vamos nós de novo com a saúde mental de Stacy. Deixem-me contar um pouco sobre isso, já que estamos falando sobre o assunto. Stacy finge ataques de ansiedade desde que chegou às nossas vidas. É o truque favorito dela para conseguir o que quer ou manipular meu pai para que faça o que ela quer. Toda vez que tento conversar com ele sobre algo importante, convenientemente ela tem uma crise, e ele corre para resgatá-la, como se ela fosse o centro do universo. É frustrante. E agora, em vez de estar aqui comigo, quando realmente preciso dele, ele está jogando de herói novamente. É nojento. Suponho que deveria ter visto isso chegando. Meu pai tem sido assim desde que se casou com minha madrasta, Cláudia. Ainda me lembro de quando tudo era diferente, antes de minha mãe adoecer. Aqui vai um pouco da história para que entendam melhor a dinâmica da minha família e por que tudo isso dói tanto agora. Meus pais tiveram um casamento arranjado por minha avó Jean, que é basicamente a matriarca da família. Meu pai nunca amou realmente minha mãe, pelo menos não como o marido deveria amar sua esposa. Ele simplesmente seguiu com o casamento porque não queria irritar a avó. Ela é rica, e ele tem vivido com o dinheiro dela por anos. Nunca teve um trabalho de verdade e passou a vida flutuando com a mesada que ela dá. Tudo mudou quando minha mãe adoeceu. Papai quase não ficava em casa e quando estava, era frio e distante. Não demorou muito para ele começar a ver Cláudia às escondidas. Cláudia já estava grávida quando minha mãe faleceu, e ainda dói saber que enquanto minha mãe lutava pela vida, ele estava começando um novo relacionamento com outra pessoa. Ele nem esperou para se casar com Cláudia. Apenas um mês após a morte de minha mãe, ele assinou os papéis no cartório, tornando tudo oficial. Mas parece que o universo tem uma forma cruel de equilibrar as coisas. A gravidez de Cláudia foi complicada, e tanto ela quanto o bebê morreram durante o parto, deixando meu pai com Stacy, a filha de um relacionamento anterior de Cláudia. Foi aí que minha vida começou a desmoronar. Parecia que Stacy se tornou seu novo propósito, sua oportunidade de redenção, e ele dedicou tudo a ela, tratando-a como se fosse um passarinho frágil que precisava de atenção constante. Enquanto isso eu tive que me virar sozinha, como se nem existisse. Stacy também adorava fazer o papel de vítima, chorando por causa de sua ansiedade sempre que as coisas não saíam do jeito que ela queria, e papai sempre acreditava nela. Tentei conversar com ele sobre isso, mas ele me silencia, dizendo que sou muito dura e que não entendo pelo que Stacy passou. A verdade é que não me importo pelo que ela passou. O que sei é que desde que ela chegou às nossas vidas fui deixada de lado, como um brinquedo que ninguém quer. Toda vez que tento falar, Stacy encontra uma maneira de virar a situação para parecer a vítima. Até minha avó não suporta Stacy. Ela nunca aprovou que meu pai se casasse com Cláudia, mas, depois que minha mãe morreu, ela tolerou por causa da saúde mental de papai. No entanto, ela nunca gostou de Stacy, principalmente porque vê claramente as manipulações dela.
A avó tentou conversar com papai sobre isso, para lembrá-lo de que eu sou sua verdadeira filha, mas ele não ouve. Ele está tão focado em ser o salvador de Stacy que não percebe o mal que está me causando. E agora, enquanto estou aqui nesta cama fria de hospital, não consigo evitar de sentir que estou completamente sozinha. Minha perna está engessada, as contas estão se acumulando, e eu nem posso contar com meu próprio pai para estar aqui. Tento não pensar muito no acidente, mas é difícil. Sempre fui independente, sempre tentei resolver as coisas por conta própria, mas isso é diferente. Preciso de ajuda, e dói saber que a única pessoa que deveria estar aqui por mim, não está. Tenho amigos, claro, mas eles têm suas próprias vidas e problemas. O pior é saber que minhas economias estão acabando. Tenho pago a universidade e minhas despesas sozinha porque não queria depender do dinheiro de papai, especialmente sabendo que vem da avó. Mas agora, com as contas do hospital se acumulando, não sei como vou lidar com tudo. Já gastei a maior parte das minhas economias para cobrir os custos iniciais, mas vou precisar de mais e rápido. De verdade, não sei o que fazer, não tenho ideia. E é por isso que estou aqui. As contas não vão desaparecer, e tampouco esta sensação de ter sido completamente abandonada pela pessoa que deveria me apoiar. Não sei o que fazer agora. A única coisa que sei é que minhas economias estão se esgotando, e se eu não encontrar uma maneira de pagar tudo isso, vou estar em um problema muito maior do que apenas uma perna quebrada. Estou começando a não entender como lidar com tudo isso. Estou muito perdida. Por favor, se puderem, deixem algum conselho nos comentários. Agradeceria muito. Atualização 1. Sou Dennis novamente. Já se passaram 5 dias desde minha publicação inicial e estou feliz em dizer que as coisas melhoraram um pouco. Não pensei que poderia sair dessa sozinha, mas no final, não precisei fazer isso. Depois de ler seus comentários e sugestões, decidi tentar algo que não havia considerado no início: pedir ajuda à minha tia. Sim, eu sei, ela é a irmã do meu pai, e embora não sejamos muito próximas, pensei que talvez ela entendesse melhor a situação do que qualquer outra pessoa. Todos me recomendaram buscar ajuda com algum familiar, e foi isso que fiz. Quando a contatei, não esperava muito. Minha tia é uma mulher direta e sem rodeios, e pensei que ela me daria um sermão sobre ser independente ou algo assim. Mas, para minha surpresa, ela estava disposta a me ajudar. Expliquei-lhe tudo, desde o acidente até como meu pai me abandonou por Stacy, e imediatamente ela me perguntou quanto eu precisava para cobrir a conta do hospital. Senti um grande alívio, não esperava que ela fosse tão compreensiva, mas eu deveria saber, ela sempre foi mais solidária comigo do que meu próprio pai. Sabe o que eu não esperava? A intervenção da avó. Pensei que minha tia me ajudaria e tudo acabaria aí, mas aparentemente a notícia chegou aos ouvidos da vovó Jen. Quando ela soube do que estava acontecendo, ficou furiosa. Praticamente invadiu o hospital no dia seguinte, gritando que meu pai era uma vergonha e que não deixaria isso passar assim. Sem pensar 2 vezes, ela liquidou a conta do hospital e me disse para me concentrar em me recuperar, que ela cuidaria de todo o resto. Não vou mentir, a intervenção da minha avó foi um grande alívio. Não havia percebido quanta carga emocional eu carregava até que tudo se dissipou. Não era só pelo dinheiro. Era pelo fato de que, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém da minha família me apoiava. Pode ser que meu pai tenha decidido ir com Stacy para aquele retiro estúpido, mas pelo menos minha avó ainda me vê como sua neta, alguém por quem vale a pena lutar. Agora estou focada na minha recuperação. A dor física ainda está presente, mas é administrável. Estou tentando levar as coisas com calma, um dia de cada vez, e pela primeira vez em muito tempo, não me sinto completamente sozinha nisso. Minha avó vem me ver todos os dias, trazendo comida e certificando-se de que as enfermeiras estão atentas aos meus cuidados. Tem sido reconfortante de uma forma que eu não esperava. Mas há uma tempestade a caminho. Posso ver que minha avó está com raiva. Ela ainda não disse diretamente, mas eu noto em seu olhar e na maneira como fala do meu pai. Eu a ouço murmurar entre os dentes sobre como ele é inútil e como está arruinando sua vida ao consentir os caprichos de Stacy. E sinceramente não sei o que vai acontecer quando meu pai voltar do retiro. Minha avó controla o dinheiro da família, e não consigo deixar de pensar que ela tomará alguma atitude. Ela nunca gostou de Stacy, nem da maneira como meu pai me tratou desde que Cláudia entrou em nossas vidas. Agora que as manipulações de Stacy estão afetando mais do que apenas a mim, parece que minha avó chegou ao limite. Não tenho certeza do que acontecerá depois. Parte de mim teme as consequências quando meu pai voltar e tiver que enfrentar a ira da vovó. Mas outra parte de mim tem um pouco de esperança, como se isso pudesse ser o chamado de atenção que ele precisa. Talvez finalmente ele perceba o que tem feito todos esses anos, como tem me negligenciado enquanto corre atrás das falsas crises de Stacy. De qualquer forma, uma coisa é certa, não vou ficar sentada esperando que ele mude.
tenho minha própria vida para me concentrar, e agora que tenho o apoio da minha avó e da minha tia, finalmente sinto que posso contar com um sistema de apoio. Por enquanto vou levar as coisas com calma, focar na minha recuperação e ver como as coisas se desenrolam quando meu pai voltar. Eu os manterei atualizados sobre o que acontecer. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização, e muitas coisas aconteceram, embora não da maneira que eu esperava. Depois de tudo o que aconteceu, sabia que não podia continuar vivendo na casa do meu pai. Não é que ele sequer tenha notado que eu fui embora. Não, estava esperando que ele voltasse daquele ridículo retiro com Stacy e de repente, começasse a se preocupar com o que estava acontecendo na minha vida. Então, quando minha avó sugeriu que eu me mudasse para a casa dela, não pensei 2 vezes. No dia em que tive alta do hospital, a vovó veio me buscar, mas não apenas me levou para casa. Ela já havia providenciado para que todas as minhas coisas fossem empacotadas e transportadas enquanto eu ainda estava me recuperando no hospital. Não precisei mexer um dedo. Era como se ela tivesse planejado tudo, sabendo perfeitamente que meu pai nem se incomodaria em perguntar por mim. E sabe de uma coisa? Ele não perguntou. Já passou 1 semana desde que ele e Stacy voltaram do retiro, e eu ainda não recebi nenhuma mensagem perguntando onde estou ou como estou. É como se eu tivesse desaparecido da vida dele, e ele não se importasse. Admito, no início doeu. Acho que uma parte de mim ainda tinha esperança de que talvez, quando ele voltasse e descobrisse que eu não estava em casa, começasse a se preocupar. Mas com cada dia que passa, fica mais evidente que eu estava errada. Ele está tão absorto em Stacy e suas crises intermináveis que nem percebeu que eu não moro mais com ele. Honestamente, estou começando a me sentir indiferente em relação a isso. O que isso diz sobre ele como pai, se ele nem sequer se importa em notar que sua própria filha já não está sob o seu teto? Enquanto isso, a raiva da vovó só piorou. Ela tem se contido provavelmente por minha causa, mas eu noto na forma como fala do meu pai, dizendo coisas como "não o criei para ser um homem tão inútil". Ela continua resmungando que ele perdeu o juízo e que Stacy o tem completamente sob controle. Não posso culpá-la, eu sinto exatamente o mesmo. Mas vovó não é do tipo que deixa as coisas passarem. Ela está planejando confrontar meu pai, e eu sei que não será bonito. Morar com a vovó tem sido uma experiência completamente diferente, no melhor sentido. Pela primeira vez, estou em um lugar onde não preciso competir por atenção nem lutar para ser vista. Aqui é tranquilo, e embora eu ainda esteja me recuperando, sinto-me mais em paz do que jamais me senti na casa do meu pai. A vovó tem sido incrivelmente solidária, certificando-se de que não me falte nada e me ajudando a me reerguer financeiramente. É como se ela estivesse tentando compensar todos os anos em que meu pai me negligenciou. E embora isso não apague a dor, definitivamente ajuda. Agora, estou focada em seguir em frente. Decidi tirar um tempo da universidade para me recuperar completamente, tanto física quanto mentalmente. Não foi uma decisão fácil, mas sinto que é a certa. Preciso descobrir o que quero para minha vida, além do caos que meu pai e Stacy sempre trouxeram. E com a vovó ao meu lado, finalmente sinto que tenho espaço para fazer isso. Vou mantê-los informados sobre o que acontecerá em seguida. Atualização 3. Sei que muitos de vocês estavam ansiosos para saber como foi o confronto. Peço desculpas por ter demorado tanto para atualizar, mas já se passaram cerca de 3 meses desde minha última atualização, e como vocês podem imaginar, as coisas tomaram um rumo drástico. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu, parece real, mas aqui vou contar tudo. Lembram que mencionei que a vovó planejava confrontar meu pai? Pois bem, ela não perdeu tempo. No dia seguinte à minha última atualização, ela o chamou em casa. Foi intenso, para dizer o mínimo. A vovó não esperou um segundo para confrontá-lo por seu comportamento irresponsável, e como era de se esperar, meu pai ficou imediatamente na defensiva. Ele tentou justificar suas ações, dizendo que estava fazendo a coisa certa ao priorizar Stacy por causa de sua frágil saúde mental, como se a frágil saúde da minha perna não fosse motivo suficiente para ele se preocupar. E como se isso não fosse suficiente, ele teve o descaramento de sugerir que o acidente foi, em parte, culpa minha porque, segundo ele, fui descuidada, que eu deveria prestar mais atenção porque sempre sou distraída. Não sei a que ele estava se referindo, mas parecia uma desculpa para se livrar do problema. Isso doeu. Eu ainda estava saindo do hospital, me recuperando de lesões que poderiam ter sido muito piores, e meu próprio pai distorceu a história para parecer que tudo era culpa minha. Foi um novo nível de baixeza até para ele, mas a vovó não ia tolerar isso. Ela deu um ultimato: ou ele escolhia sua verdadeira família, eu, ou sua enteada Stacy. Essa era sua oportunidade de decidir, e ele poderia ter escolhido de qualquer forma. Mas meu pai, em sua teimosia e completa desconexão da realidade, riu, disse que tudo era uma bobagem e saiu, como se fosse uma piada. Acho que naquele momento percebi o quão perdido ele estava. O homem que eu uma vez chamei de pai estava tão preso nas manipulações de Stacy que não conseguia ver a realidade à sua frente.
Após o confronto, as coisas ficaram estranhas. A vovó esperava que meu pai caísse em si e percebesse o que estava em jogo, mas ele não fez nada. Não tentou se comunicar, não tentou consertar as coisas, nada. Continuou sua vida, alheio ao quão perto estava de perder tudo. Demos a ele uma última chance, mas nada mudou. Finalmente, após semanas de silêncio, a vovó tomou sua decisão. Ela o deserdou e não parou por aí, o expulsou de casa. O que meu pai convenientemente esqueceu é que a casa onde ele morava não era dele, era da vovó. Ela era a proprietária e tinha todo o direito de expulsá-lo. Então, ela deixou claro que ele e Stacy não eram mais bem-vindos. Ele parecia surpreso, como se realmente não acreditasse que ela faria isso, mas ela fez. Mais tarde, naquele mesmo dia, meu pai voltou à casa da vovó, implorando desesperadamente para que ela reconsiderasse. Ele jurava que ia mudar, prometendo que seria um pai melhor, mas já era tarde demais. A vovó disse a ele para pedir ajuda a Stacy, que saísse, e o avisou que se voltasse a se aproximar, ela chamaria a polícia. Pode parecer duro, mas depois de tudo o que aconteceu, parecia justo. Pensei que isso seria o fim, mas meu pai não desistiu. Alguns dias depois, ele apareceu na minha universidade. Não tenho ideia de como ele descobriu onde eu estava, mas ele descobriu. Devia estar desesperado. Eu estava saindo da aula quando o vi parado na entrada, desalinhado e com uma aparência patética. Ele tentou me parar, implorando por outra chance, dizendo que ia perder tudo. Foi desconfortável e, para ser sincera, um pouco assustador. Não sabia o que fazer no início, mas sabia que não podia deixá-lo me arrastar de volta para seu desastre. Por sorte, a segurança do campus interveio antes que as coisas piorassem. Depois disso, a vovó e eu decidimos tomar medidas legais. Conseguimos uma ordem de restrição contra ele. Não foi fácil obter uma ordem de restrição contra meu próprio pai, mas senti que era a única maneira de me proteger de futuros assédios. Não quero passar o resto da minha vida olhando por cima do ombro, preocupada com quando ele vai aparecer novamente para tentar me manipular e me fazer voltar à sua vida. Ele está saltando de abrigo em abrigo e agora está vivendo na rua, mas isso é culpa dele. Ele nunca quis se responsabilizar por nada e minha avó já se cansou dele. Atualização 4. Já se passaram 2 anos desde a última vez que estive aqui, mas recentemente me afastei de todo o drama do meu pai com Stacy, e honestamente, me sinto melhor por isso. Mudar-me foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. Acabei de terminar meus estudos e surgiu uma oportunidade de ir para longe. Não pensei 2 vezes, literalmente me levou 5 segundos para aceitar a oferta. Não era apenas uma oportunidade profissional, mas também uma fuga, algo que eu precisava urgentemente. Minha avó, no entanto, não teve a mesma sorte. Apesar das minhas tentativas de convencê-la a se mudar comigo ou pelo menos para outra cidade, não consegui mudar sua opinião. Ela é do tipo de pessoa que cria raízes e não consegue se imaginar vivendo em outro lugar. Eu entendo, embora me doa que ela ainda esteja tão perto do meu pai. Embora eu ache que deveria estar mais preocupada com meu pai do que com ela, o que você entenderá mais adiante quando ler o restante da atualização. Durante esse tempo mal ouvi falar do meu pai. A boa notícia é que ele respeitou a ordem de restrição. Aparentemente encontrou um emprego e está morando com Stacy, que agora tem 25 anos. Menciono isso porque ainda acho estranho que continuem morando juntos, mas pelo menos agora eu sei por quê. Há 4 dias minha avó teve uma visita inesperada em sua casa. Meu pai e Stacy apareceram sem aviso, e a primeira coisa que minha avó notou foi que Stacy estava grávida. Minha avó, por instinto, supôs imediatamente que eles tinham vindo pedir ajuda, provavelmente dinheiro. Então, sem rodeios, ela disse que, se tinham vindo para fazer drama e pedir dinheiro, seria melhor irem embora, porque ela não pensava em ajudar. O que nenhuma de nós esperava foi o que meu pai estava prestes a confessar. Com uma frieza quase surreal, meu pai soltou que ele era o pai do bebê que Stacy estava esperando. Sim, você leu corretamente. Meu pai não só foi padrasto de Stacy, mas agora também é o pai do filho dela. Isso significa que esse bebê que Stacy carrega no ventre é tecnicamente meu meio-irmão ou irmã, ou neto da minha avó, segundo a lógica retorcida do meu pai. Ele tentou manipular minha avó com isso, insinuando que Stacy agora fazia parte da família e que o bebê merecia compaixão porque seria seu neto de sangue. Mas minha avó não se deixou manipular. Em vez de se comover, ela ficou mais fria do que nunca. Ela ficou em silêncio por um segundo, como se estivesse digerindo a barbaridade que acabará de ouvir. Depois, sem perder a calma, disse ao meu pai algo que me deixou arrepiada, mesmo quando ela me contou. Você tem 5 minutos para sair daqui, porque é isso que me leva para entrar em casa, pegar minha arma e atirar em vocês dois se não saírem neste exato momento. Sei que algumas pessoas podem criticar minha avó por ter uma arma em casa, mas isso não é nada estranho para uma mulher do sul como minha avó. No mundo dela, ter uma arma é tão normal quanto ter uma frigideira na cozinha. E em situações como essa também é útil. No início, meu pai pensou que ela estava brincando.
Tenho certeza de que ele não esperava que a avó pudesse ser tão direta. Talvez ele tenha vindo com a intenção de manipulá-la, esperando que seu tom suplicante e a absurda revelação da gravidez conseguissem arrancar algum dinheiro dela. Mas a vovó não cedeu. Ela se virou e começou a caminhar em direção à casa. Foi então que ele e Stacy finalmente entenderam que ela não estava brincando. Quando minha avó olhou por cima do ombro depois de dar alguns passos, eles já não estavam mais lá. Parece que pelo menos dessa vez, tiveram o bom senso de fazer a coisa mais sensata e correr. Agora eu entendo porque meu pai sempre favoreceu Stacy. Ela não era apenas sua enteada, em algum momento ela se tornou sua parceira. Ela passou de minha nova meia-irmã para minha nova madrasta ou ambas as coisas, o que é ainda mais retorcido. Só de pensar nisso me dá náuseas, e escrever isso agora me faz sentir que vou vomitar o almoço, mas vou tentar me controlar porque não quero estragar meu teclado. Minha avó está ainda mais furiosa do que eu estou enojada. Ela está convencida de que meu pai não merece nada dela. Não tenho dinheiro para ele, ela me disse, mas tenho vários cartuchos com o nome dele caso ele tente algo assim de novo. Infelizmente não podemos prestar queixa pela visita. A ordem de restrição que obtivemos há 2 anos só tinha validade de 18 meses e não a renovamos. Mas a esta altura, acho que meu pai sabe muito bem que não precisa de uma ordem judicial para se manter afastado. Se tiver algum bom senso, saberá que se aproximar novamente seria uma péssima ideia. É assim que as coisas estão agora. É estranho pensar que minha meia-irmã se tornou minha madrasta e que meu pai está esperando um filho com ela. Minha mente ainda está tentando processar isso, e embora eu sinta que estou muito longe do drama familiar, a toxicidade pode viajar vários quilômetros. Atualização 5. A ameaça da minha avó definitivamente surtiu efeito, porque desde então, meu pai não voltou a aparecer em sua casa. Honestamente, isso me alivia. A ideia de ter que tirar minha avó da cadeia e contratar um bom advogado não era algo que eu quisesse enfrentar, embora ela não hesitasse em cumprir sua advertência, se fosse necessário. No entanto, embora meu pai tenha mantido distância, isso não significa que não tenhamos ouvido falar dele e de Stacy. A notícia mais recente é que Stacy perdeu o bebê, que já estava em um estágio avançado da gestação. Não quero que me interpretem mal, nunca me alegraria com a perda de uma gravidez. Sei o quanto isso pode ser devastador para uma futura mãe, e não desejaria esse tipo de dor a ninguém, nem mesmo a eles. Dito isso, considerando toda a situação em que estão envolvidos, sinceramente, acho que não era o melhor que tivessem um filho juntos. Tudo nesta história tem sido uma tragédia após outra, e um bebê só teria adicionado mais caos, especialmente com meu pai envolvido. Não estou nem feliz nem triste com o que aconteceu, simplesmente é algo que descobri recentemente e sinto que este é meu espaço seguro para falar sobre o assunto. A verdade é que é difícil processar tudo. Ainda é uma situação estranha e retorcida, mas ao mesmo tempo, não posso deixar de pensar que talvez isso tenha sido uma espécie de intervenção do destino, evitando que uma nova vida ficasse presa nesse ambiente tão tóxico. Agora, só posso esperar que isso os faça refletir. Não tenho esperanças de que meu pai mude, mas talvez, apenas talvez, Stacy possa encontrar uma maneira de sair desse relacionamento confuso e reconstruir sua vida. Embora, se ela foi capaz de sair com o marido de sua falecida mãe, seu padrasto, não tenho muitas esperanças por ela. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Esposa disse a todos que amava meu irmão durante o discurso do nosso casamento, então cancelei o casamento e nossos planos de lua de mel, mas agora ela e a família estão bravos comigo. Quero começar dizendo que meu irmão mais velho, Greg, tem sido meu melhor amigo desde que me lembro. Crescendo, ele não era apenas um irmão, era meu guia, meu protetor e meu companheiro constante. Desde cedo, Greg me acolheu, ensinando-me muitas das coisas que moldaram quem sou hoje. Uma das minhas primeiras lembranças é de Greg me ensinando a andar de bicicleta pelo bairro. Eu era uma criança tímida, mais cautelosa e hesitante, mas Greg era paciente comigo, correndo ao lado da bicicleta, segurando o assento firme até que eu estivesse pronto para me equilibrar sozinho. Nunca esquecerei o momento em que finalmente consegui. Greg estava lá, me incentivando, tão orgulhoso quanto eu estava. Esse era o tipo de irmão que ele era, sempre lá para me encorajar e apoiar, empurrando-me a tentar coisas novas e nunca me deixando sentir que estava sozinho. Na escola, eu tive um pouco de dificuldade com minha timidez, fazer amigos não era algo natural para mim, mas Greg estava sempre lá para preencher essa lacuna. Ele me apresentou aos amigos dele, fez questão de que eu fosse incluído e me ajudou a navegar por aquelas primeiras situações sociais que, na época, pareciam esmagadoras. Graças a ele, nunca me senti deslocado e, aos poucos, comecei a sair da minha concha.
Nosso vínculo se fortaleceu ainda mais pelas inúmeras horas que passávamos juntos depois da escola. Todas as noites, você nos encontraria pelo bairro, jogando, andando de bicicleta ou apenas explorando o mundo ao nosso redor. Esses foram os melhores momentos, só nós dois, nos divertindo e curtindo a companhia um do outro. O que mais me chama a atenção é como quase nunca brigávamos. Claro, tivemos nossos momentos, como qualquer irmão, mas eles eram raros e nunca duravam muito. Dos dois, Greg sempre foi o mais bonito, algo que percebi desde cedo. Ele naturalmente atraía a atenção das meninas, não importa onde estivesse. Isso nunca parecia incomodá-lo, na verdade, ele gostava de como as meninas se aproximavam e pediam seu número. Ao longo dos anos, vi como ele acabou partindo muitos corações, mas tudo mudou quando ele conheceu Stephanie, minha ex-cunhada. Desde o momento em que se conheceram, ficou claro que, dessa vez, Greg havia se apaixonado profundamente. Era diferente dos casos anteriores, isso era amor de verdade, profundo, e não demorou muito para que eles se casassem e começassem uma família. Eu podia ver o quanto Stephanie o fazia feliz, honestamente, isso me deixava feliz também. Ela não era apenas sua esposa, ela se tornou como uma irmã para mim. Nós nos demos bem imediatamente, e rapidamente passei a amá-la como parte da nossa família. Nós três, Greg, Stephanie e eu, formamos um grupo unido, passando inúmeras horas juntos, seja tomando umas bebidas, organizando festas ou apenas saindo. Sempre nos divertíamos muito. Stephanie se encaixou perfeitamente, e eu não poderia estar mais feliz por tê-la em nossas vidas. Quando conheci minha esposa, que na época era apenas minha namorada, Chloe, fiquei ansioso para trazê-la para esse círculo. Eu queria que ela experimentasse o mesmo senso de pertencimento e camaradagem que eu tinha com Greg e Stephanie. Felizmente, Chloe e Stephanie se deram bem imediatamente, elas se tornaram amigas rapidamente, e foi um alívio ver como elas se davam bem. Greg e eu estávamos radiantes com isso. Nosso pequeno grupo havia crescido, e agora parecia ainda mais completo. Olhando para trás, eu nunca vi nenhum problema em nosso grupo. Para mim, tudo parecia perfeito. Estávamos todos próximos, apoiando uns aos outros e genuinamente felizes. Talvez eu estivesse tão envolvido na alegria de tudo isso que honestamente nunca notei nenhum sinal de alerta. É possível que eu estivesse focado demais nos bons momentos que estávamos tendo para ver qualquer outra coisa. Por isso, quando Stephanie me ligou chorando um dia, enquanto eu estava no trabalho, pedindo para nos encontrarmos, soube que algo estava seriamente errado. A urgência em sua voz e o fato de ela ter pedido especificamente para eu não contar a Greg só me deixou mais preocupado. Concordei em encontrá-la sem hesitação, sabendo que, fosse o que fosse, devia ser algo grande. Nos encontramos em um pequeno café perto do meu escritório. Entrei e vi Stephanie sentada lá, parecendo miserável, seu rosto estava inchado e vermelho, e ela parecia ter chorado a noite toda. Meu coração afundou. Fui imediatamente até ela, dei-lhe um abraço e perguntei o que estava acontecendo, tentando me preparar para o que quer que ela estivesse prestes a me dizer. Foi então que ela desabou completamente, mal conseguindo pronunciar as palavras enquanto confessava que havia pegado meu irmão, Greg, conversando com outra mulher, que aparentemente era sua colega de trabalho. Eu fiquei atordoado, minha mente acelerou, tentando entender o que ela estava dizendo. Stephanie continuou a explicar que os havia encontrado trocando fotos inadequadas e mensagens de "eu te amo". Eu estava em descrença. Eu realmente pensava que Greg tinha mudado depois de conhecer Stephanie, que ele estava comprometido com sua família e havia deixado seus antigos hábitos para trás. Essa revelação foi como um soco no estômago. Enquanto ela falava, eu podia ver a dor em seus olhos, e sabia que isso não era apenas um mal-entendido. Stephanie me mostrou as capturas de tela, e, por mais que eu não quisesse acreditar, lá estava, claro como o dia. Meu irmão, que eu achava que tinha mudado, estava arriscando tudo por causa de um caso com sua colega de trabalho. As fotos que eles tinham trocado eram tão inadequadas que me senti envergonhado em nome do meu irmão. Perguntei a Stephanie o que ela planejava fazer a seguir e se já tinha confrontado Greg sobre o que havia descoberto. Ela balançou a cabeça, explicando que ainda não havia dito nada a ele. Em vez disso, ela tinha decidido se mudar silenciosamente com seu filho para a casa dos pais antes de contar a Greg sobre o caso. Sua voz tremia enquanto me contava isso, e eu podia ver o medo em seus olhos. Ela estava assustada com a reação de Greg quando ele descobrisse que ela sabia.
Tentei tranquilizá-la, dizendo que Greg jamais levantaria a mão contra ela, mas ela rebateu dizendo que achava que também conhecia Greg e, claramente, ele não era a pessoa que ela acreditava que fosse. Então, ela não queria correr mais riscos com ele. Isso me atingiu profundamente. Eu entendi o medo dela e sua justificativa. Se ele podia traí-la dessa forma, do que mais ele seria capaz? Não se tratava apenas do caso, era sobre a confiança, ou melhor, a completa destruição dela. Vendo-a tão vulnerável, disse a ela que, se precisasse de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, poderia me ligar, e eu estaria lá para ajudar. Ela sentiu, ainda visivelmente abalada, e espero que minha oferta de apoio tenha lhe proporcionado algum conforto em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Então, como se tudo que Stephanie já havia me contado não fosse ruim o suficiente, ela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer mais alguma coisa. Finalmente, ela respirou fundo e me disse que havia algo mais que eu precisava saber. Seus olhos evitaram os meus enquanto falava, e eu senti uma sensação de pavor crescendo dentro de mim novamente. O que poderia ser pior do que o que eu acabará de ouvir? Stephanie então me contou que havia encontrado algumas mensagens muito alarmantes trocadas entre Greg e minha namorada, Chloe. Minha mente lutou para processar o que ela estava dizendo. Eu franzi a testa, confuso, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Mas então ela me mostrou as capturas de tela, e minha confusão só aumentou enquanto olhava para as provas bem diante de mim. As mensagens entre Greg e Chloe eram frequentes, muito mais do que eu jamais havia imaginado. Parecia que eles se falavam quase todos os dias, o que era estranho, para dizer o mínimo. Stephanie, tentando ser sensível, apontou que não queria ultrapassar os limites ao falar sobre meu relacionamento, mas não pôde deixar de notar que, apesar de quão próximos ela e eu éramos, não nos comunicávamos com a mesma frequência que minha namorada e meu irmão. Eu olhei para as mensagens, sentindo uma mistura de descrença e um crescente desconforto. Vi Chloe enviando a Greg vários vídeos engraçados, fotos de cães, pôr do sol e outras coisas aleatórias. Superficialmente, essas coisas pareciam inofensivas, mas o que me incomodava era o fato de Chloe nunca me mandar esse tipo de mensagem. Era estranho, e eu não conseguia evitar me perguntar por que ela estava compartilhando esses momentos com Greg e não comigo. Stephanie enfatizou que essa troca poderia ser completamente inocente, mas, considerando o que ela havia acabado de descobrir sobre a infidelidade de Greg, ela achou que era correto me contar. Ela não queria que eu fosse pego de surpresa, como ela foi, e eu podia ver que ela estava genuinamente preocupada comigo. Eu via de onde ela estava vindo e, por mais que quisesse acreditar que havia uma explicação perfeitamente razoável para as mensagens, não consegui ignorar o nó no meu estômago. Agradeci Stephanie por me contar, sabendo quão difícil devia ter sido para ela tocar nesse assunto. Eu assegurei a ela que falaria com Chloe sobre isso e descobriria o que estava acontecendo. Ao sair do café, minha mente estava a mil. Não conseguia afastar a sensação de traição, não apenas por Stephanie, mas por mim também. E se houvesse mais por trás disso? E se Greg não estivesse apenas traindo Stephanie, mas a mim também? Eu precisava de respostas, e sabia que a única maneira de obtê-las era confrontar Chloe e descobrir a verdade. Quando finalmente reuni coragem para confrontar Chloe sobre o que Stephanie havia me contado, abordei a conversa da maneira mais delicada que pude. Mas, assim que mencionei o assunto, sua reação foi imediata e intensa. Ela parecia quase ofendida por eu sequer cogitar questioná-la sobre isso. Ela chamou a situação de ridícula, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela jogou o celular nas minhas mãos, dizendo que eu poderia vasculhá-lo, se quisesse. A situação rapidamente escalou, e eu me vi tentando acalmá-la, assegurando-lhe que confiava nela. Minha intenção não era acusá-la, mas apenas entender por que ela estava compartilhando esses vídeos e fotos com Greg e não comigo. Mas, em vez de abordar minhas preocupações, Chloe inverteu a narrativa. Ela argumentou que eu nunca apreciava essas coisas como ela fazia e que Greg e ela tinham mais em comum nesses interesses, por isso ela mandava mensagens. Ela me garantiu que via Greg como um irmão mais velho, assim como eu, e insistiu que nunca ultrapassaria nenhum limite. Do jeito que ela colocou as coisas, tudo parecia tão razoável, e, no calor do momento, comecei a me sentir culpado por ter levantado o assunto. A última coisa que eu queria era parecer que não confiava nela ou que estava sendo paranoico, então acabei pedindo desculpas a ela, sentindo-me mal por ter duvidado dela desde o início. Mas agora,
olhando para trás, percebo que Chloe provavelmente estava me manipulando o tempo todo. Gostaria de não ter deixado que ela me convencesse a ignorar meus instintos. Eu deveria ter reconhecido os sinais pelo que eram, mas, em vez disso, me deixei convencer de que estava exagerando. Se eu tivesse seguido minhas suspeitas, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Resumindo, o casamento de Greg e Stephanie terminou em um divórcio desastroso. Apesar das evidências esmagadoras da infidelidade de Greg, ele se recusou a admitir qualquer culpa. Em vez de assumir seus erros, ele escolheu atacar e transferir toda a culpa. Começou a dizer a todos que Stephanie era apenas uma interesseira que se casou com ele por sua aparência e dinheiro, ao invés de reconhecer que foi ele quem destruiu o relacionamento. Sempre que eu tentava falar sobre o porquê de ele ter traído, Greg me calava imediatamente. Ele ficava irritado e desdenhoso, dizendo que estar casado com a mesma pessoa por anos era entediante e que eu entenderia isso um dia, se eu passasse pela mesma situação. Era frustrante e desanimador ouvir ele falar assim sobre Stephanie. Durante o processo de divórcio, Greg perdeu quase metade de seus bens para Stephanie e também foi condenado a pagar pensão alimentícia. Isso só alimentou ainda mais sua amargura, e ele afundou ainda mais em seus hábitos autodestrutivos. O comportamento de Greg se tornou cada vez mais errático. Ele começou a beber pesadamente, e na maioria das noites aparecia na minha casa completamente bêbado, só para dormir no meu sofá. Ele frequentemente me dizia o quanto odiava dormir sozinho naquela casa enorme, a mesma casa que um dia parecia um lar quando ele estava com Stephanie e seu filho. Agora, era apenas um lembrete vazio de tudo que ele havia perdido devido à sua própria tolice. Eu queria ajudá-lo a ver a verdade, a incentivá-lo a assumir a responsabilidade, mas ele estava muito imerso em sua própria amargura e arrependimento para ouvir. Tudo o que eu podia fazer era continuar a estar lá para ele, mesmo enquanto via ele lutar com as consequências de suas decisões. O divórcio realmente mudou Greg de maneiras que eu nunca poderia ter antecipado. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Seu comportamento tornou-se cada vez mais imprudente e autodestrutivo. Ele começou a dormir com várias mulheres e a faltar no trabalho, e, sempre que estávamos em público, ele olhava para as mulheres de forma descarada e sem vergonha. O que realmente começou a me incomodar foi o fato de que, às vezes, ele quase inconscientemente flertava com minha namorada, Chloe, bem na minha frente. A princípio, tentei ignorar, já que Greg sempre foi um pouco flertador. Convenci-me de que isso era apenas uma fase pela qual ele estava passando, enquanto lidava com as consequências de seu divórcio. Mas, quanto mais eu observava, mais eu começava a notar como Chloe ficava corada durante suas conversas, rindo como uma colegial sempre que Greg fazia um comentário ou piada com ela. Eu conhecia bem meu irmão, eu tinha certeza absoluta de que ele nunca ultrapassaria a linha com minha namorada. Isso era algo que eu sentia que podia confiar plenamente nele. No entanto, não conseguia afastar a sensação de que as reações de Chloe eram mais do que apenas amigáveis. Ela parecia quase animada ao redor dele, e isso começou a me incomodar profundamente. Decidi que não podia mais ignorar esses sentimentos, então tive outra conversa com Chloe. Desta vez, fui mais direto. Disse a ela que, se continuasse a se comportar de maneira inadequada ao redor de Greg, eu não teria escolha a não ser terminar com ela. Deixei claro que meu irmão jamais me trairia, então, se houvesse algum problema, seria entre nós dois. Não permitiria que suas ações criassem uma divisão entre mim e Greg. Minhas palavras pareceram assustá-la, e ela imediatamente se desculpou. Disse que nunca percebeu que seu comportamento ao redor de Greg era inadequado e prometeu que tomaria mais cuidado no futuro. Chloe me garantiu que nunca teve a intenção de me fazer sentir desconfortável ou desrespeitado, e parecia genuinamente arrependida na época. Seu pedido de desculpas aliviou um pouco minhas preocupações, e eu queria acreditar que as coisas voltariam ao normal. Para seu crédito, depois da nossa conversa, Chloe fez um esforço notável para reduzir suas interações com Greg. Ela não participava mais de brincadeiras individuais com ele, e eu podia ver que ela estava realmente tentando respeitar os limites que eu havia estabelecido. Apreciei seus esforços, e, com o tempo, nosso relacionamento começou a melhorar. A tensão que havia se acumulado entre nós foi diminuindo lentamente, e comecei a me sentir mais confiante sobre onde estávamos indo. No início deste ano, quando pedi Chloe em casamento, acreditava que era a decisão certa para nós dois. Estávamos juntos há muito tempo, e o casamento parecia o próximo passo natural. Chloe não hesitou em aceitar meu pedido.
Começamos a planejar nosso casamento, e, embora eu estivesse empolgado com nosso futuro juntos, notei algumas coisas estranhas durante os preparativos do casamento. Chloe estava sempre mais retraída do que o normal. Ela não mostrava o entusiasmo que eu imaginava que uma noiva teria para o grande dia. Tentei não pensar demais nisso no começo, atribuindo isso ao fato de que ela era uma pessoa mais introspectiva por natureza. No entanto, sua falta de empolgação durante o planejamento do casamento continuava martelando no fundo da minha mente, e eu mencionei isso algumas vezes. Cada vez, ela me assegurava que tudo estava bem, insistindo que não havia nada com o que me preocupar e que ela só estava lidando com os nervos comuns antes do casamento. Entretanto, houve momentos em que encontrei Chloe sozinha no banheiro, chorando. Quando perguntei sobre isso, ela minimizou, dizendo que o estresse de planejar o casamento estava pesando sobre ela, mas que estava bem. Suas explicações nunca me satisfizeram completamente, mas eu não insisti muito, querendo acreditar que ela estava apenas sobrecarregada com tudo que vem junto com ser uma noiva. Enquanto isso, meu irmão Greg estava incrivelmente solidário com meu casamento. Ele parecia genuinamente feliz por mim e fazia questão de garantir que tudo fosse perfeito para o meu grande dia. Ele até organizou uma grande despedida de solteiro para mim, que ele pagou, insistindo que eu precisava aproveitar minha última noite como solteiro. Tivemos um ótimo tempo com nossos amigos. Ontem, cheguei ao local do casamento sentindo-me confiante de que tudo correria bem. Me disseram que Chloe havia chegado mais cedo e estava na suíte da noiva, se preparando com suas madrinhas, então eu não tinha motivo para me preocupar. Greg, nossos amigos e eu nos vestimos para a cerimônia, e meus pais vieram me cumprimentar. Eles estavam radiantes por eu finalmente estar me casando, e ver o quanto todos estavam felizes por mim aumentou a empolgação do dia. A cerimônia em si aconteceu sem nenhum problema. Quando vi Chloe pela primeira vez em seu vestido de noiva, caminhando em minha direção pelo corredor, parecia um sonho. Ela estava absolutamente deslumbrante, e eu mal podia acreditar que essa mulher maravilhosa estava prestes a se tornar minha esposa. Foi um momento que nunca esquecerei, e fiquei emocionado enquanto trocávamos nossos votos. Após a cerimônia, a celebração foi para a recepção, e a festa estava a todo vapor. Chloe estava sorrindo, mas algo em seu sorriso parecia um pouco forçado. Eu não conseguia afastar a sensação de que algo a estava incomodando, então continuei verificando-a periodicamente enquanto também interagia com nossos convidados. Cada vez que eu perguntava se ela estava bem, ela me assegurava que estava, mas eu não podia deixar de notar sua atenção. No meio da festa, Greg bateu seu copo para chamar a atenção de todos. Ele se levantou para fazer um discurso, falando sobre o quão orgulhoso e feliz estava por mim. Ele brincou sobre como não via a hora de ver versões mini de mim e Chloe correndo por aí, o que arrancou risadas da multidão. Virei-me para olhar Chloe, esperando que ela estivesse sorrindo junto com todos, mas, em vez disso, ela parecia furiosa. Seus olhos estavam fixos em Greg, e ela o olhava com uma raiva que me deixou desconfortável. Inclinei-me para perguntar o que estava errado, mas ela não disse uma palavra. Apenas manteve seu olhar fixo em Greg enquanto ele continuava o discurso. Comecei a me sentir inquieto, sentindo que algo estava errado. Enquanto Greg concluía seu brinde, outros convidados se revezaram para nos parabenizar e oferecer seus votos de felicidades. Durante tudo isso, Chloe permaneceu em silêncio, respondendo apenas com mais goles de champanhe. Eu sabia que ela não era uma grande bebedora, e vê-la esvaziar copo após copo só aumentou minha preocupação. À medida que a noite avançava, o pai de Chloe pegou o microfone para dizer algumas palavras. Ele falou com carinho sobre como estava feliz por nós e o quão grato estava por me ter como genro. Suas palavras foram gentis e sinceras, e eu sorri, levantando meu copo em um brinde. Então, peguei o microfone dele para agradecer a todos por estarem lá e por celebrarem esse dia especial conosco. No meio do meu discurso, Chloe repentinamente arrancou o microfone da minha mão de forma rude. Ela se levantou de seu assento, cambaleando ligeiramente, e percebi com uma sensação de afundamento que ela estava realmente bêbada. Preocupado, sussurrei para ela, perguntando se precisava de algo, mas ela simplesmente me empurrou de lado e começou a falar ao microfone. Ela começou com: "Eu sei que todos aqui estão celebrando a mim e ao Greg. Eu vejo todos sorrindo e rindo, mas eu não me sinto da mesma forma. Eu não me sinto feliz sentada ao lado deste homem", disse ela,
apontando para mim, e pude sentir os olhos de todos os convidados se voltando para mim, suas expressões mudando de alegria para confusão e preocupação. Chloe continuou, sua voz tremendo, mas determinada. Por anos, eu mantive minha boca fechada e escondi meus sentimentos porque me disseram que era errado eu sentir isso, mas não consigo mais manter essa farsa. Eu estava atordoado, assim como os outros convidados, que se olhavam, claramente sem saber o que estava acontecendo. Então, Chloe se virou para Greg, e o que ela disse a seguir foi como uma facada no coração. Estou apaixonada por Greg há anos, anunciou, sua voz crua de emoção. Mesmo que eu me sinta envergonhada por isso, não consigo mais esconder meu amor por ele. Virei-me para olhar Greg, esperando que isso fosse algum tipo de brincadeira cruel, mas a expressão em seu rosto era de puro choque, espelhando minha própria descrença. Chloe ainda não tinha terminado. Ela então se voltou para mim e declarou, sinto muito, mas me casei com você apenas como um prêmio de consolação porque sabia que nunca poderia ter o Greg. Minha mente estava correndo, tentando entender o que estava acontecendo, mas tudo o que eu podia sentir era uma profunda e avassaladora sensação de traição. Antes que eu pudesse reagir, o pai de Chloe apareceu atrás de nós e rapidamente arrancou o microfone de suas mãos, enquanto alguns de seus irmãos correram para tentar levá-la para um quarto, para que pudesse se acalmar. Chloe, no entanto, não tinha terminado. Ela continuou gritando o nome de Greg, sua voz ecoando pelo salão enquanto lutava contra sua família. Eu fiquei ali, completamente humilhado, incapaz de me mover ou falar. Tudo ao meu redor parecia embaçado enquanto o peso do que acabará de acontecer caía sobre mim. Greg e meus pais correram para o meu lado, seus rostos cheios de preocupação e descrença enquanto me perguntavam se eu estava bem, mas tudo o que eu sentia era um entorpecimento. O salão tinha caído em um silêncio atordoado, a atmosfera festiva havia sido substituída por constrangimento e desconforto. A mulher com quem eu tinha acabado de me casar, com quem eu planejava passar o resto da minha vida, confessara na frente de todos que amava meu irmão e que eu não passava de um prêmio de consolação para ela. Parecia que meu mundo tinha desabado ao meu redor no que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Imediatamente tomei a decisão de cancelar o casamento ali mesmo. Anunciei na frente dos convidados chocados que iria terminar tudo com Chloe depois do que ela acabará de confessar e que cancelaria nossa lua de mel. Pedi desculpas a todos pela cena, minha voz tremendo com uma mistura de raiva, traição e tristeza. Eu não conseguia suportar ficar no local por mais tempo, então saí e fui direto para o bar mais próximo. Lá, bebi até não aguentar mais, tentando afogar o peso esmagador de tudo que havia acabado de acontecer. Acordei hoje com uma ressaca brutal e encontrei meu telefone cheio de chamadas perdidas e mensagens de texto da minha família. Todos, inclusive Greg, tentaram entrar em contato comigo durante toda a noite. Eles expressaram sua preocupação e apoio à minha decisão de me divorciar de Chloe. No entanto, a família de Chloe tem uma perspectiva diferente. O pai e os irmãos dela tentaram me contatar, pedindo que eu ouvisse Chloe e sugerindo que a confissão dela no casamento foi um deslize e que ela estava apenas muito bêbada. Eles estão insistindo para que eu reconsidere minha decisão e converse com ela antes de prosseguir com o divórcio. Mas as mensagens da mãe de Chloe me deixaram completamente desnorteado. A mãe dela argumenta que, por mais que esteja envergonhada pelo que sua filha fez, acredita que a confissão de Chloe não teria acontecido se não houvesse alguma verdade por trás dela, sugerindo que os sentimentos de minha esposa por Greg são genuínos. O que é ainda mais chocante é que ela tem a audácia de sugerir que eu deveria dar uma chance a Chloe e Greg, permitindo que eles fossem para a lua de mel que eu havia reservado, para que ambos possam ver se há uma conexão real entre eles. Quase vomitei ao ler essa mensagem. Não sei o que fazer se devo prosseguir com o divórcio de Chloe. Atualização 1. Recebi muitas mensagens e comentários sobre essa situação, então quero esclarecer algumas coisas para responder a todas as suas dúvidas. Primeiro, não, meu irmão não me traiu. Se ele tivesse se envolvido em algo inapropriado com Chloe, ela certamente teria mencionado isso no casamento. Essa situação é claramente unilateral. É Chloe quem tem sentimentos pelo meu irmão, e ele claramente nunca retribuiu esses sentimentos. Em segundo lugar, eu falei com Greg sobre isso, e ele expressou um profundo arrependimento por tudo o que aconteceu. Ele me garantiu repetidamente que nunca me trairia dessa forma. Sim, estou ciente de sua infidelidade passada com sua ex-esposa, o que é uma preocupação séria, mas eu sei que ele nunca faria isso comigo, nem em 1 milhão de anos. Atualização 2.
Alguns dias depois do fiasco, finalmente tive a chance de conversar com Chloe sozinha. Ela parecia completamente miserável quando nos encontramos, com o rosto coberto de lágrimas. Tentei manter a compostura diante dela e disse firmemente que estava seguindo em frente com o divórcio e que não havia nada que ela pudesse dizer ou fazer para mudar minha decisão. Chloe assentiu em compreensão e pediu desculpas repetidamente, expressando arrependimento por ter me chamado de prêmio de consolação. No entanto, ela nunca se desculpou por sua declaração de amor por Greg. Em vez disso, ela admitiu que havia desenvolvido sentimentos pelo meu irmão ao longo dos anos, mas sabia que, mesmo que ela tivesse confessado a ele, ele nunca teria ultrapassado os limites. Portanto, para ficar perto dele, ela continuou mantendo um relacionamento comigo. Ouvir isso foi como se ela estivesse apunhalando meu coração novamente com uma faca. Ela continuou a afirmar que meu irmão nunca fez nada com ela e perguntou se eu poderia perdoá-la por tudo. Eu apenas balancei a cabeça em raiva e disse que suas ações eram inaceitáveis e que ela me enojava. Após essa conversa, bloqueei Chloe e sua família. Felizmente, eu tenho um acordo pré-nupcial, então sei que ela não poderá reivindicar pensão durante o divórcio. Atualização 3. Já faz algumas semanas desde minha última atualização. Para todos que estão perguntando, estou bem. Sim, continuo mantendo um relacionamento próximo com meu irmão, apesar de todas as especulações. Tive uma conversa mais aberta com ele sobre tudo isso, onde perguntei se ele consideraria namorar Chloe agora que ela está se divorciando de mim. Ele ficou imediatamente repugnado com a ideia e deixou claro que nunca namoraria, mesmo que ela nunca tivesse sido minha namorada. Meu irmão enfatizou que Chloe simplesmente não é o tipo dele e que é uma ilusão ela ter desenvolvido sentimentos por ele. Eu também apontei para ele como às vezes ele flertava com Chloe no passado, e Greg imediatamente me pediu desculpas por seu comportamento. Ele me disse que nunca percebeu estar fazendo algo inapropriado, mas que seria mais cuidadoso com minhas futuras parceiras de agora em diante. Greg me garantiu que me ama mais do que qualquer outra pessoa e que nunca faria nada para me machucar. Eu acredito nele e sou grato pelo apoio da minha família durante este momento difícil. Acho que vou ficar bem. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.